Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 11 a 13. Vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Meus amados, o tema da nossa reflexão de hoje é a vulnerabilidade do chamado. Todos podemos perguntar, meus amados, por que Deus decide exibir seu poder diante de um Elias fugitivo, frágil, debilitado. Jezabel estava decidida a cumprir seu desiderato, a fim de mostrar que acima do profeta estava ela, que o poder temporal estava acima do poder espiritual eterno. Deixando Jezabel de lado e nos achegando ao profeta Elias, vemos que sua decisão de se refugiar numa caverna, no Horebe, é incompreensível, eu diria para nós, inaceitável para Deus. Desde o início do texto, Deus quer tirar Elias da caverna. Ele começa dizendo no versículo 11, vem cá fora. Mas Elias não veio para fora. Mas o chamado divino não sendo suficiente, Deus vai mostrar ao profeta que tem uma gama de opções, de meios, de modos, de ferramentas para arrancar o profeta, correndo de dentro da caverna. Deus tem, sim. Eu diria, meus amados, Deus faz perfilar diante do profeta algo do seu poder para que ele possa temer a Deus. Meus amados, veja, o homem que tem uma relação com Deus, o homem que tem um chamado da parte de Deus, Deus não admite que este homem dê as costas a ele, que este homem haja de forma unilateral, sem consultar a vontade, sem fazer o seu querer, especialmente no nível em que Elias andava com Deus, a comunhão que Elias tinha com Deus. E eu quero dizer, meus amados, que de uma certa maneira a fuga em si não anula o chamado, atrai os olhos de Deus, porque Deus olha do alto e diz, não é isso que eu quero que meu filho faça. Então veja bem, Deus faz desfilar diante do profeta. Primeiramente a Bíblia diz que era um vento forte que despedaçava as penhas. E eu posso até imaginar aqueles montes ali no Horebe, aquela cadeia, aquela cordilheira de montes, meus amados, aquele vento forte despedaçando as penhas, que coisa poderosa, aquele assobio, aquele vento, era o bastante para alguém temer e ter medo de Deus. Depois, e a Bíblia diz que Deus não estava no vento, mas depois veio o terremoto. Quem sabe um 7.5 na escala Richter, mas mesmo assim o profeta não sai. Depois o fogo, mas mesmo assim o profeta não sai. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado, se você tem um chamado da parte de Deus e você começa a habitar na parte da zona de conforto, de tranquilidade, aquilo que é fácil para você, aquilo que não admite a presença do sobrenatural, da dependência espiritual, então se complica muito, porque Deus pode usar alguns desses meios que Ele tem para tirar você da zona do conforto, de dentro da caverna, porque Ele não quer que você fuja do chamado, mas cumpra aquilo que Ele tem determinado para a sua vida e para a sua casa.
A caverna é a negação de tudo que o profeta viveu em termos sobrenaturais. É por isso, meus amados, que existe uma vulnerabilidade no chamado. O chamado é vulnerável. Cuidado com o chamado. Se Deus não houvesse, meus amados, mandado fogo do céu em resposta à oração de Elias, os profetas de Baal, meus amados, poderiam ter matado a Elias, mas Deus respondeu com fogo, e ao invés disso, eles que morreram. O que Deus havia posto no profeta era suficiente para enfrentar o desafio de Jezabel. Aquilo que Deus colocou em você é suficiente para você enfrentar qualquer desafio, seja de quem for e seja de onde vier. Deus seria honrado no desbanque de Jezabel, como foi na derrota dos profetas de Baal e Astarote, mas Elias furtou Deus desta honra. Meu irmão, você recebeu o chamado, você se alegrou, mas depois se arrependeu e não quer seguir. Vigie, examine essa exortação de hoje, porque Deus está dizendo: eu tenho meios de tirar você da zona do conforto, da zona da caverna, da fuga, e colocar você de volta no caminho. E eu queria concluir dizendo: quando agimos muito aquém daquilo que já recebemos de Deus, sem considerar o que Deus já fez em nós e através de nós, entramos na esfera da vulnerabilidade do chamado, da perda da oportunidade e de forma definitiva. A falta de engajamento nos moldes estipulados por Deus para aquele que é chamado deságua na seguinte conclusão: ou a pessoa declara fim do seu próprio ministério, ou Deus declara seu fim. Infelizmente, muitos continuam depois de Deus dizer já acabou, e continuam. Meus amados, esta é a palavra de hoje, a vulnerabilidade do chamado. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão